Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos mais uma vez juntos no nosso curso de mediunidade, abordando hoje sobre os participantes desencarnados das reuniões mediúnicas. Você com certeza já deve ter se perguntado quais são os espíritos que compõem, que fazem parte, que participam de uma reunião mediúnica. Então hoje você vai ter a oportunidade de compreender, de saber, de estudar essa temática. Eu convido você, portanto, para estar conosco nesta aula maravilhosa, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez juntos aqui no nosso curso de mediunidade, dando continuidade ao nosso estudo sobre as reuniões mediúnicas. Vamos ver os participantes desencarnados da reunião e vamos também dar seguimento à nossa educação da mediunidade, a nossa parte prática do curso, abordando a fusão das fases. Então, quem são os participantes desencarnados do grupo mediúnico? Nós sabemos que há a equipe espiritual, nós sabemos que há aqueles espíritos que são atendidos, mas será que há outros espíritos ali presentes? Quais as atividades que eles desempenham? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa temática. Então, vamos primeiramente abordar sobre o preparo para a reunião mediúnica que é feito no plano espiritual. Assim como a equipe encarnada se prepara, a equipe desencarnada igualmente adota as providências cabíveis a nível espiritual para a execução, para o desempenho daquela atividade. Então, para que uma reunião mediúnica possa realizar-se no plano físico, é preciso reconhecer o incansável e dedicado trabalho dos amigos espirituais. Todo planejamento é feito no plano espiritual, mas conta-se com a seriedade e a responsabilidade dos encarnados a fim de que a tarefa se realize a contento. Daí, a necessidade do estudo, da dedicação e da disciplina na prática mediúnica. Queridos amigos, o trabalho da espiritualidade superior é incansável. Eles trabalham antes, durante e depois da reunião mediúnica. Nós, encarnados, temos as nossas atividades, as nossas responsabilidades e eles também. Mas a maior parte do planejamento é todo espiritual. Na verdade, tudo é espiritual, porque o nosso planejamento aqui é mais no sentido de como a reunião vai dar-se no plano físico. Mas os espíritos que são atendidos, o trabalho que tem que ser feito prévio e após e posteriormente à reunião, como vai se desempenhar toda a equipe, o trabalho a nível espiritual da equipe, tudo é feito a nível espiritual. Por isso que a nós compete o estudo, a dedicação e a disciplina, porque a espiritualidade superior estuda muito, se dedica como ninguém e eles são extremamente disciplinados. Nós é que não somos, nós é que falhamos, mas eles não, eles são extremamente cuidadosos, disciplinados e planejam tudo com muita antecedência, exatamente para que não haja surpresas e imprevistos durante a execução da mediunidade. E vejam, eles são tão planejados e cuidadosos que eles, por conhecerem as nossas imperfeições e fragilidades, sabem que, por conta disso, algumas falhas no desenvolvimento da reunião pode acontecer, e aí eles já planejam um plano B, um plano C, para auxiliar, para resolver, para amenizar os problemas que nós encarnados possamos causar. Então, tudo é programado com antecedência a fim de evitar improvisações. Nós improvisamos, equipe espiritual não. Então, além da programação da reunião, do desenvolvimento da reunião em si,
É fundamental, por exemplo, a adequada seleção dos espíritos. Eles vão ver os espíritos que serão atendidos naquela reunião, por que aqueles espíritos foram selecionados, se há uma temática em especial que vai ser trabalhada naquela reunião, por que aqueles espíritos foram selecionados, há algum impedimento de eles estarem juntos, sendo auxiliados a todo naquele momento daquela reunião, enfim, toda essa análise e seleção é feita pela espiritualidade. Além disso, eles organizam a ordem e o desenvolvimento das etapas do trabalho. É eles que vão examinar quem são, quais serão os espíritos que serão atendidos inicialmente e por quê. Quais aqueles que ficarão por fim, qual espírito será atendido por qual médium, que espírito que tem condições de ser atendido por um médium A, por um médium B, por um médium C, se há necessidade de um diálogo mais especializado e, portanto, mais direcionado com o perfil de um determinado dialogador. Percebam todo o trabalho que acontece. Vejam que não é tão simples como nós imaginamos, porque muitas vezes um determinado espírito precisa de um diálogo que um certo dialogador da equipe é mais propenso. E às vezes, quando aquele dialogador falta, quando acontece algum imprevisto, quando se muda ali de forma aleatória as duplas, isso interfere, porque muitas vezes aquele novo dialogador não tem o perfil adequado para aquele diálogo. Então, queridos amigos, nós muitas vezes acabamos realmente comprometendo a harmonia da reunião mediúnica, porque nós somos pessoas mais desorganizadas, bagunçadas, e isso atrapalha a execução da reunião mediúnica. Proteção magnética do local das atividades de intercâmbio. Há toda uma proteção magnética para que não haja interferências, para que a segurança do local, do atendimento, dos espíritos encarnados e desencarnados não seja comprometida. E a proteção dos participantes, tanto encarnados como os desencarnados, tá? Então, vejam todo o trabalho realizado pela equipe espiritual. Então, não sugere-se manifestações simultâneas de atendimento, para que se possa direcionar energias e sentimentos para cada entidade. A equipe dos encarnados, ouvindo cada manifestante, recebe lições preciosas dos orientadores espirituais. Aqui é no sentido de que há equipes, há determinadas orientações da casa, no sentido de que as reuniões não tenham comunicações simultâneas, que seja uma comunicação por vez, de modo que todas as energias, todos os sentimentos, todas as atenções possam estar voltadas para aquele atendimento, de modo que todas as lições possam ser absorvidas por todos os participantes. Nós sabemos que quando há duas comunicações simultâneas, ou até mesmo três, mas o ideal, para que não interfira, para que todos ainda consigam aprender, o ideal é que sejam duas comunicações simultâneas, mas isso varia muito de equipe para equipe. Então nós sabemos que quando há comunicações simultâneas, apenas os espíritos que estão mais próximos ali daquela comunicação conseguem ouvir e participar daquele diálogo. Já outros espíritos vão se aproximar da outra equipe, da outra dupla, para ouvir aquelas orientações. Então, na realidade, a comunicação ela acaba não sendo percebida e captada por todos os participantes presentes, tá? Mas vejam, isso não é que esteja certo, não é que esteja errado, tá? Há reuniões mediúnicas que se desenvolvem plenamente bem, com duas ou até mesmo três comunicações simultâneas, e há outras que também igualmente se realizam, se desenvolvem super bem com uma comunicação só, tá? Então isso fica muito normalmente a cargo do dirigente. Em casas espíritas, normalmente as casas espíritas deixam isso um pouco mais à vontade, a cargo do dirigente. Então, numa mesma casa espírita, há reuniões que optam por comunicações individuais,
a outras que optam por comunicações simultâneas. O importante é o aprendizado, o importante é o equilíbrio, a harmonia da equipe e da reunião em si. Então, esse cuidado o dirigente realmente tem que ter. Pelo intercâmbio contínuo, os médiuns e demais participantes do grupo aprendem a reconhecer as necessidades dos sofredores, ora situados no plano extrafísico, o nível de entendimento de cada um e as verdadeiras intenções e ou necessidades. Então, todos ali, através da continuidade do trabalho, todos conseguem entender as necessidades dos sofredores. Claro, você vai criando o hábito, você vai compreendendo melhor as situações, as vivências, as dificuldades, enfim, você vai realmente adquirindo mais vivência, experiência dentro daquela tarefa. O nível de entendimento de cada um, claro, você muitas vezes percebe que as situações podem ser similares, a problemática é similar, mas a condição de entendimento de cada espírito varia. E às vezes o diálogo que você tem com um, você tem dificuldade de ter com outro. Por quê? Porque cada um é uma personalidade, é uma individualidade, tem as suas limitações, tem as suas virtudes e as suas dificuldades. E com a experiência, nós vamos todos aprendendo a lidar. Nós não temos esses desafios na nossa vida pessoal? Nós lidamos com muitas pessoas. Cada uma delas tem uma personalidade, um ponto positivo, um ponto negativo, uma fraqueza ou não. E às vezes nós estamos diante de uma mesma situação, mas não temos condições de agirmos igual como nós agimos com a outra pessoa. Porque nós estamos com uma nova personalidade, com uma nova forma de ser, de pensar e de agir. E essa adaptação, essa flexibilidade, ela é importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para a possibilidade de nós lidarmos com o outro e com isso nos relacionarmos melhor. E aí vamos também conseguindo entender as intenções e as necessidades dos desencarnados e nossas também. Porque à medida que falamos, à medida que vivenciamos o problema do outro, nós também aprendemos, nós também trazemos para a nossa vida pessoal e com isso nós também crescemos. Então vamos agora avaliar realmente quais são os espíritos que se fazem presentes na reunião mediúnica. Os benfeitores espirituais, que estão ali com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento regular da reunião. Dentre os benfeitores espirituais, há aqueles que têm funções específicas, mas são todos benfeitores, formadores da equipe espiritual, trabalhadores da mediúnica, embora cada um deles tenha uma função dentro da equipe. Temos os espíritos necessitados de auxílio, que são os espíritos sofredores, que estão na reunião para serem auxiliados. E temos também os acompanhantes de encarnados, espíritos amigos e familiares. Nós, participantes encarnados da reunião mediúnica, também levamos muitas vezes acompanhantes desencarnados. Nós temos aqueles que se conectam, se ligam a nós no decorrer da semana e que seguem conosco para a reunião mediúnica, e aí a equipe espiritual vai avaliar se eles podem ou não ser atendidos naquele dia, juntamente com aqueles outros espíritos necessitados que foram selecionados, tá? Então, nós muitas vezes chegamos carregados de coraçõezinhos ao nosso lado. Temos ainda espíritos amigos e familiares que simpatizam conosco, que nos acompanham e se oferecem muitas vezes para contribuir, ajudar no desenvolvimento da reunião mediúnica. Por terem carinho e afinidade por nós, se colocam à disposição para também ajudarem e contribuírem. E em sendo viável e em sendo possível, em apresentando condições para isso, os benfeitores espirituais também permitem que esses corações amigos e familiares estejam presentes na reunião. Então, dentre os benfeitores espirituais, nós destacamos o dirigente da reunião e trabalhadores que compõem a equipe usual, responsáveis pela organização atenta
e cuidadosa das atividades, acompanhando os espíritos necessitados de auxílio previamente selecionados. Agem sempre, queridos amigos, com segurança, discrição, modéstia e amor na condução do trabalho. Fornecem bons exemplos de conduta. São espíritos mais preparados, espíritos mais moralizados, evoluídos e que, portanto, estão ali para nos auxiliarem, para nos ampararem a nível espiritual. Então, agem com equilíbrio, modesta, segurança, eles não se impõem de modo algum. A espiritualidade superior não tem o comportamento que nós temos, de querermos, de alguma forma, impor a nossa vontade. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles orientam, eles instruem, mas eles não impõem a sua vontade. Entre os benfeitores, há trabalhadores especializados, aptos para a realização de tarefas específicas. Então, os benfeitores, a equipe espiritual, os benfeitores espirituais, têm, como eu havia dito, atividades específicas, tá? Não fazem todos a mesma coisa, não. Há uma diferenciação de tarefas e de trabalho. Por exemplo, nós temos os técnicos em auxílio magnético. Então, vamos ver qual é a função, qual é o trabalho desses benfeitores espirituais que auxiliam na magnetização e no amparo magnético da reunião. Então, eles são incumbidos de aplicarem passes em encarnados e desencarnados da reunião. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade. O missionário de auxílio magnético na crosta ou aqui, em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Vejam, portanto, queridos amigos, que há todo um preparo, toda uma condição mínima de evolução, de equilíbrio, de estudo, de entendimento, para que esse espírito possa atuar como técnico em auxílio magnético. Então, é como ele diz ali, precisa ter um grande domínio sobre si mesmo, equilíbrio dos seus sentimentos, das suas emoções, compreensão da vida. São requisitos indispensáveis, como ele diz aí, tanto é que está grifado, constituem exigências a que não se pode fugir no plano da erraticidade. Aqui nós somos ainda muito frágeis e imperfeitos, mas lá há todo um critério para que esses espíritos atuem como técnicos em auxílio magnético. Há outros benfeitores espirituais que atuam na preservação, na segurança, na vigilância da reunião a nível espiritual. Vejam aí que os trabalhadores, eles estão exatamente verificando todas as condições, tudo aquilo que é necessário para que a reunião se realize de forma adequada, com os cuidados necessários. Então, esses espíritos benfeitores, eles dividem a sala de reunião em faixas fluídicas de natureza magnética, formando compartimentos onde ficam restritos os diferentes tipos de sofredores, de forma a limitar-lhes a movimentação e a zona de influenciação sobre os encarnados. O próprio ar ambiente é magnetizado ou ionizado. A ionização é um processo de eletrificação e higienização que elimina impurezas e micróbios. A sua finalidade é possibilitar a combinação de recursos para efeitos elétricos e magnéticos.
Então vejam como é importante o trabalho desses benfeitores que atuam na preservação e na vigilância da reunião. Eles dividem a sala nessas faixas fluídicas exatamente para que cada equipe, para que cada grupo de espíritos fique ali na sua faixa, no seu local, de modo a não interferir no desempenho no desempenho da reunião, de não transitarem pelo ambiente de forma desequilibrada, desarmonizar a nível espiritual a sala. Então vejam como é importante o trabalho dessa equipe. E também eles trabalham para que a atmosfera fluídica da reunião esteja sempre limpa. Por isso, a magnetização, a ionização da sala, porque nós, em função dos nossos pensamentos desequilibrados, das nossas impurezas mentais, nós acabamos muitas vezes contaminando fluidicamente a reunião, o ambiente da reunião. E isso dificulta várias atuações, vários efeitos elétricos, magnéticos, a combinação de fluidos que eles precisam realizar, fluidos nossos, junto com os dos fluidos espirituais, para muitos recursos de auxílio aos desencarnados. Exemplo, com os nossos fluidos, por exemplo, com os fluidos vitais, com o ectoplasma dos médiuns que detêm essa capacidade, esse tipo de fluido, eles utilizam isso para confecções de remédios que vão ser ministrados aos desencarnados. Eles utilizam esses fluidos para a materialização de telas mentais, de equipamentos que podem ser necessários durante a utilização e o esclarecimento de um desencarnado. Eles utilizam esses fluidos, por exemplo, para auxiliar na materialização de um espírito, não uma materialização para nós, encarnados, visualizarmos, mas a materialização de um espírito mais elevado para que seja visto, visualizado por um espírito imperfeito que esteja em atendimento. E muitas vezes familiares são vistos e visualizados na reunião mediúnica através desse processo, embora não perceptível para nós encarnados, mas a nível espiritual é. Então, os nossos fluidos e o ambiente, quanto mais purificado estiver, os nossos fluidos estiverem, mais recursos nós oferecemos para a equipe espiritual. Temos ainda os espíritos necessitados de auxílio, que são aqueles que serão diretamente atendidos, amparados, consolados na reunião mediúnica. Então, são perturbadores e desordeiros contumazes, entre os quais podem ser encontrados obsessores e perseguidores espirituais, aflitos, sedentos de auxílio de toda a natureza. Então isso varia, todos aqueles que chegam são necessitados de alguma ordem. Uns querem perturbar, outros querem obsediar, acompanhantes de encarnados ou que com estes sintonizam, necessitados de amparo, genericamente assim denominados, revelam-se cansados e oprimidos pelo peso dos equívocos cometidos. Lembram que nós falamos que nós sintonizamos com muitos corações desencarnados e sofredores no decorrer da nossa semana? Pois muito bem, esses espíritos, como nós já havíamos dito, eles também vão entrar, se houver permissão da espiritualidade superior, eles vão entrar e eles serão atendidos também. Podem ser atendidos diretamente na reunião através do intercâmbio mediúnico, como também, eventualmente, podem ser atendidos pela equipe espiritual, sem precisarem do intercâmbio mediúnico, tá? Então, quem vai avaliar isso é a equipe espiritual, não nós. Nós temos que estar ali preparados para a atividade. O espírito que for conduzido ao intercâmbio mediúnico será por nós acolhido, amparado e auxiliado. Se nós estivermos, obviamente, preparados para isso, mas o objetivo é esse. Os espíritos necessitados de auxílio são sempre muitos. Contam-se, às vezes, por legiões. Mostram-se desencarnados da esfera física
e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificáveis, sinalizam a rebeldia, falam em dever e inclinam-se à violência, referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam a dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo que lhes escape ao domínio. Supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho. Escarnecem dos mais altos valores da vida e acreditam ludibriar o próprio Deus. Então, há muitos espíritos desencarnados, queridos amigos, necessitados de auxílio. A fila realmente é grande e as equipes mediúnicas muito auxiliam quando se propõem verdadeiramente a levar algum tipo de esclarecimento a esses corações. Muitos se colocam na condição de espíritos rebeldes, violentos, reclamam para si direitos, mas na verdade não veem, não respeitam o direito dos demais, acabam levando ao seu próximo dor, sofrimento, e quanto mais dor eu levo ao outro, mais dor eu sinto. Então, na verdade, muitas vezes são colocados na condição de espíritos ruins, maus, quando na verdade são mais infelizes, sofredores do que maus. Então, queridos amigos, como é importante as reuniões mediúnicas, como é importante nós trabalharmos a mediunidade, direcionarmos a mediunidade para levar um pouco de consolo e de alívio a esses corações queridos. Essa é a beleza da mediunidade. Essa é a alegria, é a felicidade que cada um de nós sente quando verdadeiramente ampara e auxilia o seu próximo. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço na plantação da bondade e no suor do aperfeiçoamento. Saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem, com devotamento e serenidade, mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que em todo serviço nobre os ausentes não têm razão. Vejam que eles nos acompanham, eles nos observam. Não raro, meus queridos amigos, os espíritos atendidos nas reuniões mediúnicas permanecem conosco, e eu digo conosco médiuns esclarecedores, médiuns de apoio, enfim, com a equipe, às vezes antes da reunião em si e, não raro, depois também. Eles seguem conosco, vivenciando um pouco do nosso dia a dia, das nossas lutas, das nossas fragilidades, das nossas fortalezas, das nossas virtudes, do nosso equilíbrio, para que eles possam também, através daquela vivência, possam também evoluir. Muitas vezes, quando eles percebem a nossa parte, o esforço que cada um de nós faz no seu ambiente pessoal para ser bom, para se aperfeiçoar, para ser uma pessoa melhor, quando eles percebem que nós aprendemos a tirar do sofrimento o aprendizado necessário, quando eles percebem que por mais que haja dificuldades, nós continuamos na luta pelo bem, com devotamento e serenidade, eles também se sentem estimulados a mudar. Eles percebem em nós, embora ainda tão imperfeitos que somos, exemplos, porque eles pensam assim: se ele, se ela, imperfeito como é, está conseguindo, está lutando, está se melhorando, eu também posso. Uma coisa é olhar os espíritos superiores, jamais equilibrados, jamais livres das injunções da carne.
É como se fosse algo inatingível. Mas quando, é igual nós olhando para Jesus, mas quando eles olham para nós, espíritos imperfeitos como eles, mas trabalhando, lutando, se esforçando, eles dizem: puxa vida, eu também posso conseguir, eu também tenho condições de sair dessa situação de imperfeição, de erro, de dor e buscar a luz. E é isso que acontece muitas das vezes. Por isso que sim, eles são observadores nossos de cada dia. Por aí nós precisamos, disso nós precisamos perceber e tirar a observação, o cuidado, o alerta para as nossas atitudes. Precisamos saber que não estamos sozinhos, estamos sendo observados e precisamos ter o cuidado para que a nossa conduta seja sempre positiva. Perante os seus sentimentos, o grupo, portanto, deve demonstrar compaixão, jamais lhes negando amparo e proteção, sabendo encaminhá-los à bondade e misericórdia divinas, a fim de encontrarem alívio e descanso no amor do Mestre inesquecível. Compaixão, amor, misericórdia e fraternidade. Precisamos realmente ver neles irmãos queridos que precisam do nosso afago, do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso amor, para que eles encontrem sim o alívio e o descanso no amor do Mestre. O nosso papel dentro da reunião mediúnica é fazer com que eles encontrem o Mestre, que eles possam se sentir tocados pela luz, pela força, pelo amor do nosso Mestre Jesus. Porque quando isso acontece, o caminho, o despertar está feito. E ali cada um, dentro do seu tempo, dentro das suas vivências, dentro da sua vida, das suas conquistas, vai pouco a pouco galgando uma condição mais feliz e melhor. Percebem, então, queridos amigos, como nós temos um papel importante dentro de uma equipe mediúnica e a equipe espiritual está ali exatamente para nos auxiliar nesse trabalho. Bom, meus queridos amigos, finalizamos então neste momento a parte teórica da nossa aula de hoje, estudando sobre a equipe desencarnada, os participantes desencarnados da reunião mediúnica. E aí, vamos seguir na continuidade da nossa parte prática, que é a fusão de fases. Já estamos na fusão de fases. Então, aqui é seguir nesse processo e, claro, à medida que nós vamos evoluindo, vamos vendo o que os médiuns cresceram, se aprimoraram, melhoraram, aquilo que ainda precisa ser visto e trabalhado. Então, esse é o momento para nós irmos afinando a equipe, para nós irmos realmente lapidando aquilo que precisa ser lapidado. Então, à medida que os médiuns ganham experiência com o intercâmbio mediúnico, a passagem de uma fase para outra vai se tornando mais rápida e natural. A esse processo damos o nome de fusão de fases. Então, já estamos aí naquele processo rápido, natural, não precisa mais ser dito fase a fase. O próprio médium, a própria equipe, os próprios membros já estão aptos, familiarizados com esse processo. Após algumas semanas de trabalho conjunto, incluindo manifestações de sofredores, audiência, vidência, psicografia e sustentação ativa, o dirigente pode fazer uma condução mais simplificada, dispensando os detalhes das fases do transe mediúnico. Com certeza, nós já estamos ali num processo mais contínuo e não há necessidade do dirigente fazer essa condução de forma ainda tão específica. É mais simplificado, mais célere mesmo. Para se familiarizarem com os diferentes estilos e se evitar a dependência de um só condutor,
A direção dos trabalhos pode ser alternada entre os colaboradores que estejam capacitados para dirigir as reuniões. A partir de agora, os coordenadores do grupo podem avaliar quem tem perfil para ser dirigente da futura equipe mediúnica. O ideal é que ele escolha 2 pessoas, iniciando o treinamento para a função. Então, esses alunos da equipe que vão dirigir eventualmente a futura equipe vão ser convidados a partir de então a conduzir a reunião, sempre sob supervisão. Vejam bem, aqui cabe uma observação. Muitas vezes a equipe que está se formando já tem um dirigente, já tem algum trabalhador do centro, da casa, antigo, experiente, que vai ser o dirigente daquela equipe, tá? E aí nós está sendo formada a equipe, mas o dirigente já está presente, já está formado. Mas vejam, mesmo quando isso acontece, é importante nós termos um eventual substituto, porque um dirigente viaja, tira férias, se ausenta, não pode ir em algum momento, adoece. Então, é importante ter um subdirigente da reunião para substituí-lo nas suas eventuais ausências. E, às vezes, a equipe está se formando por completo. Ainda não há nem dirigente e nem subdirigente. E os coordenadores do curso são coordenadores do curso, mas não vão atuar como dirigentes daquela equipe que se forma. Então, nesse caso, é importante se formar a equipe completa, inclusive com o seu dirigente e o seu subdirigente. E aí, o seu substituto. E aí é o caso que dos coordenadores agora, já na fase de fusão, de todas as fases anteriores, verificar quais são aqueles dialogadores, médiuns esclarecedores com perfil para serem dirigentes, para ser o dirigente e para ser o substituto, tá? Com certeza, dentro daquele grupo, há pessoas que começam a se destacar com este perfil. Não é que sejam melhores ou piores, isso é questão de perfil, de ter uma certa liderança. Percebem que o dirigente precisa exercer uma certa liderança na equipe? Então, há perfis e perfis. E os dirigentes, na realidade, eles vão meio que se mostrando naturalmente durante o curso, tá? Então, a própria coordenação do grupo, da equipe, do curso, vai saber, nesse momento, selecionar, a princípio, 2 pessoas. E aí começa o treinamento dessas 2 pessoas como dirigentes. Então, o que os coordenadores vão fazer? Eles vão convidar, por exemplo, na aula de hoje, na reunião mediúnica de hoje, convida-se aquele que tem o perfil mais ou menos para o trabalho, e ele é que vai conduzir a reunião. Mas os coordenadores vão estar ali presentes para orientar, para suprir uma eventual dúvida, insegurança que se faça presente, tudo sob supervisão. Mas a partir de agora já vai havendo a substituição. Os coordenadores do curso já ficam só supervisionando. E quem vai dirigir serão os 2 selecionados alternando. Um dia coordena um, no outro dia o outro. E os coordenadores sempre supervisionando para que eles possam ganhar naturalidade, segurança, desenvoltura, porque quando acabar o curso, são eles que vão seguir com a equipe, não os coordenadores do curso. Os coordenadores do curso já vão se preparar para formar uma outra equipe. Deu para entender? Então, esse trabalho tem que ser feito e é na fusão de fases, onde já há aí uma certa maturidade da equipe, o momento propício para esse trabalho. Então, com isso, o treinamento ganhará feições mais próximas das costumeiras reuniões mediúnicas já estabelecidas nas casas espíritas. Então, vejam que a equipe lá já está ali meio que fechada, configurada, certa. Quem tinha que sair, os médios que tinham que eventualmente deixar o curso já deixaram, já abandonaram. Aqueles que realmente se comprometeram, se comprometem, querem seguir no trabalho, já seguem firmes nesse propósito.
Então, quando chega na fusão de fases, a equipe ela já está mais ou menos certa, formada, segura, com o número de participantes e com os participantes que verdadeiramente seguirão na equipe definitiva que se formará a partir desse curso. Continua-se destinando de 10 a 15 minutos para o teste de psicografia. Todos os trabalhos continuam, porque nós estamos aí ainda desenvolvendo os carismas e as potencialidades. E lembrando que a equipe, quando ela estiver formada e que ela for trabalhar, ela vai manter esse padrão, ela vai manter o tempo para a psicografia, eventualmente para a psicopictografia, que é o que nós vamos ver agora, para a psicofonia, para a avaliação. Tudo se mantém exatamente como foi trabalhado. Então, continua encaminhando todos os participantes para a psicofonia, ou no momento, já nesse momento, só aqueles que apresentaram realmente carisma para tal. A partir da fusão de fases, vejam, nós estávamos na fase da psicografia, mas a partir da fusão de fases, nós vamos estimular também a psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Então, a partir de agora, vamos deixar lápis de cor, pincéis, tintas, giz de cera, papéis para a pintura à disposição da equipe, permitindo que a espiritualidade desenvolva a psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Se possível, separar uma mesa somente para tintas e pincéis, evitando que a mesa destinada ao intercâmbio mediúnico possa ficar suja de tinta, sujar a mesa com lápis, pincel. Então, na avaliação final, manter a atenção aos pontos positivos e negativos do trabalho. Então, vejam, na aula passada nós falamos sobre a avaliação geral. Findamos na aula retrasada a psicografia. Vimos a avaliação geral na semana passada e hoje estamos iniciando a fusão de fases, tá? Então, vejam, a partir da fusão de fases é importante trabalharmos também a psicopictografia. A partir do desenvolvimento dos trabalhos de psicografia, determinados carismas começam a partir de agora também se mostrarem presentes para a pintura mediúnica. E nós que estamos num curso de educação da mediunidade não podemos descurar desta faculdade mediúnica também. Tudo tem que ser trabalhado. Todos os carismas mediúnicos precisam ser trabalhados durante o MEP. Porque se não trabalharem durante o curso de mediunidade, estudo e prática, que é o MEP, vão trabalhar quando? Depois, sozinhos, sem amparo, sem assistência, sem orientação? Não pode. Então, esse é o momento. Nas reuniões mediúnicas que nós participamos, nós sempre preferimos deixar uma mesa à parte, com tintas, lápis, pinturas, enfim, tudo aquilo que vai ser utilizado, porque suja. Os espíritos que trabalham na psicopictografia precisam estar ali com um espaço para eles, uma movimentação mais fluida e naturalmente suja. Então, a mesa da reunião mediúnica, a sua toalha, pode sujar. Então, nós, pelo menos, optamos em deixar uma mesa à parte, exatamente para que esse trabalho possa ser feito. E aí vocês podem perguntar, mas e aí, Evelyn, se tiver uma equipe muito grande, só tem uma mesa de pintura, como é que vai se dar isso? A espiritualidade, ela sabe. Então, se porventura ela vai trabalhar esse carisma, exemplo, né? Todos da equipe que vão trabalhar com a psicopictografia. Pode ser um, pode ser dois, mas não são normalmente todos, 100% dos médiuns ostensivos. Então, por exemplo, se hoje, na reunião de hoje, eles querem trabalhar a psicopictografia com um determinado médium, é ele que vai sentir essa presença, essa força, essa inspiração. Então, ele se levanta e vai para a mesa de pintura. Os outros médiuns vão continuar trabalhando ali na psicografia, porque o trabalho da psicopictografia, ele se inicia no horário da psicografia. É muito comum os médiuns
fazerem alguma psicografia, depois se levantarem e vão para a mesa da psicopictografia, tá? Então isso acontece de forma muito natural. Então ali vai se estabelecer, e eles são tão organizados que às vezes um médium levanta, vai pintar. Quando ele senta, outro levanta e vai pintar, tudo concatenado, tá? Então a espiritualidade, ela orienta, ela coordena isso. No futuro, nesse momento nós estamos ali em testes, tá? Mas na equipe definitiva, vamos supor que dentro desta equipe, 2 médiuns tenham demonstrado, apresentado carismas para a pintura mediúnica. O ideal é que, quando a equipe definitivamente se formar e que ela for trabalhar na sala mediúnica, que possa haver não mas duas mesas separadas de psicopictografia, uma para cada médium, se possível, porque isso também depende do tamanho da sala mediúnica, mas às vezes é bom. Por quê? Porque cada médium, muitas vezes, dispõe as tintas, os pincéis, os lápis de uma forma diferente. Cada espírito dispõe de uma forma. Então, quando você estabelece ali como se fossem 2 ambientes de trabalho, fica mais organizado. Um já sabe que é seu quando ele... Se quiserem trabalhar de forma simultânea durante a reunião, não há problema, porque cada um vai ter a sua estação de trabalho. Então, as mesmas tintas, o mesmo material que tem na primeira tem na segunda, ou eventualmente determinados espíritos que pintam, gostam de um determinado material que outros não utilizam. Então, percebam que o trabalho se desenvolve melhor. Evelyn, se não for possível, vai ter só uma, óbvio. Se não for possível, vai ter só uma. Então, nós estamos mostrando o que é o ideal, tá? Para vocês terem uma ideia, na reunião mediúnica, uma das reuniões mediúnicas que eu faço parte, há 3 médiuns ostensivos que trabalham na psicopictografia. Então, nós conseguimos lá montar 3 estações de trabalho, uma para cada um deles, de modo que eles se movimentem, de modo que não atrapalhe quem está na mesa dando comunicação psicofônica ou psicografia, tudo de forma organizada, e conseguimos montar 3 estações de trabalho na sala, tá? Então, isso é o ideal, o desejável. Se for possível, ótimo. Se não for possível, vai se vendo aquilo que é mais factível. Perfeito? E na avaliação final, mantém-se sempre a atenção aos pontos negativos e positivos do trabalho. Aqui, 3 comunicações simultâneas, então vejam, nós não vamos mais reduzir o número de comunicações. Até o fim do curso, vamos trabalhar sempre com 3 comunicações simultâneas, que é o máximo que nós sugerimos, caso essa seja a opção do dirigente daquela equipe. Mais que isso, nós já falamos, é inviável, é uma desorganização, não é produtivo. Mas no máximo 3. Então a equipe, ela vai ser trabalhada e ela vai ser orientada para trabalhar na situação mais, não vou dizer difícil, mas aquela que exige mais preparo, experiência, equilíbrio, concentração. Se ela pode o mais, ela pode o menos. Se ela está preparada para trabalhar com 3 comunicações, se ela trabalhar com 2, vai tirar de letra. Se ela trabalhar com uma, vai tirar de letra. Então, vamos trabalhar com a situação mais difícil, para que qualquer coisa que seja dentro daquilo ali, cada um dos alunos, dos formadores do curso vão trabalhar bem, tá? E sempre que possível, isso vocês já sabem, e alternando, porque às vezes não é possível dar comunicação para todo mundo. Mas vejam, nessa fase que já vai começar a psicopictografia, tudo acontece de forma muito equilibrada e harmônica. Por exemplo, se temos ali, vamos supor, se temos ali uma equipe de 7 médiuns, 3 estão dando comunicação simultânea, 2 estão muitas vezes numa psicopictografia,
o outro às vezes está aguardando. Então percebam que estão vários trabalhando em situações diferentes. Por quê? Porque a psicopictografia, ela tem o tempo, ela é mais ou menos o tempo dela, é o tempo da psicografia, de 10 a 15 minutos. Só que às vezes o espírito quer pintar algo que ele precisa de mais tempo. Às vezes eles pintam 2, 3, 4 quadros numa reunião. Então, se naquele momento aquele médium for ficar só na psicopictografia, ele vai estar na estação dele trabalhando com a quantidade de quadros, de trabalhos que a equipe espiritual tiver planejado para ele. E talvez naquele dia ele não dê comunicação psicofônica, ou talvez ele dê uma no fim. Também acontece. Faz uma psicografia, levanta, vai ficar um tempão lá na psicopictografia, depois volta para a mesa e dá uma comunicação psicofônica. Ele trabalhou tudo, todas as variáveis, todas as potencialidades dele naquela reunião. A psicografia, psicopictografia, a vidência e a psicofonia. A audiência também. Trabalhou ali tudo. Esses carismas, esse controle, quem faz? Mais uma vez eu digo, a equipe espiritual. Aqui, meus queridos amigos, vocês já conhecem a nossa ficha de sintomas, então trazemos para você aqui a ficha da fusão das fases e as percepções podem ser diversas, a depender do tipo de mediunidade. Então aí o médium já está acostumado, já conhece as percepções das fases anteriores, ele vai colocar nesse momento aí também as novas percepções que ele tiver eventualmente no tocante à psicopictografia, que é algo novo, algo que nós estamos vendo e trazendo na fase de fusão, tá? De todas essas fases anteriores. Então ele também, o médium, os alunos, cada um vai poder externar as suas percepções a depender daquele tipo de mediunidade que for mais característico, mais perceptível, mais forte naquele dia. Aqui trazemos, você já conhece também a partezinha da nossa orientação escrita, da nossa ficha de sintomas, a oportunidade dos alunos colocarem aí as suas orientações, as suas percepções outras que não foram colocadas ali naquela ficha de sintomas, naquele quadrinho que nós apresentamos. Então aí vocês já sabem, os médiuns vão externar, trazer as suas outras percepções. Perfeito, meus amores, meus queridos amigos. E aí nós finalizamos mais uma aula, mais um estudo das nossas reuniões mediúnicas. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Semana que vem nós vamos estudar os participantes encarnados das reuniões mediúnicas. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pela sua companhia. Parabéns por você estar aí se dedicando a saber um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais sobre a mediunidade. Tá? Meus queridos amigos, nosso canal do YouTube, não deixem de acessar, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir, compartilhar, isso é importante para que o canal possa ser conhecido por mais pessoas. Lembrem que os cursos estão todos dentro das playlists, então procurem as playlists dentro do canal, para facilitar a você encontrar aquilo que você quer estudar. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga. Nós também trazemos conteúdos muito bons no nosso Instagram. Também é uma oportunidade de você estar mais pertinho de nós. Temos ainda o nosso canal no Telegram, vale a pena também, todas as novidades, todas as notícias são trazidas e apresentadas lá em primeira mão para você. Não deixe também de nos seguir no canal do Telegram. Temos ainda nosso site, onde você acessa o nosso blog, onde você acessa todos os projetos do Conhecendo o Espiritismo, onde você acessa a nossa sala de aula, onde você tem acesso a todos os slides, apostilas, todo o material de todos os cursos que nós fornecemos, onde você acessa a loja virtual, onde você pode adquirir os livros do Conhecendo o Espiritismo, os livros que nós escrevemos, as nossas revistinhas infantis, também vale a pena você acessar. Temos o nosso e-mail, Evelyn, é para dúvidas doutrinárias, o suporte, é para outras dúvidas relacionadas a compras, enfim, outras dúvidas que não dúvidas doutrinárias, e temos o nosso WhatsApp, nosso Telegram, o nosso número de contato para que você possa nos acessar e também
tirar suas dúvidas e outros esclarecimentos. Perfeito? Meus amores, meus queridos amigos, um grande abraço, um grande beijo a cada um de vocês. Obrigada pela companhia e até semana que vem, se Deus quiser, para mais uma aula. Tchau, meus amores. Até lá.